tocados pela presença de Deus e nós glorificamos ao Senhor porque o Vitor, que é nosso filho de casa aqui, estava lá junto vendo essa experiência e eu falei para ele: Vitor, você precisa contar para a igreja aquilo que você viveu. E eu falei: você já aproveita e ora pela vida financeira de todo mundo, porque eu sei que Deus tem começado algo grande na vida do Vitor. Não foi por um acaso que ele foi parar lá. E eu sei que ele vai levantar um exército de homens também, assim como aquilo que ele aprendeu e viveu nessas 72 horas. Agora eu abraço ele, porque de manhã eu não abracei, porque ele estava sem tomar banho. Aí eu só fiz assim, ó, 3 dias, só fiz assim. Falei: oi, Vitor, seja bem-vindo de volta. Mas agora ele já tomou banho, não dá para abraçar. Porque, ó, fica a dica, quando você for encontrar um legendário, é só assim, ó. Que eu fiquei sabendo lá, não sabia. Eu achei que eles tomavam banho na montanha. Achei que tinha um chuveirinho lá, alguma coisa assim. Ó, não tomam, gente, não tomam. Não conta, não conta. Não conta, senão ninguém vai querer te abraçar de boa. Mas agora ele tomou banho, tomou banho. Mas eu gostaria que ele falasse e já orasse pela vida financeira de todo mundo. Fique à vontade. Boa noite, família, tudo certo? Hoje eu fui incumbido de trazer a palavra aqui pela pastora. Eu queria trazer a palavra que está em Provérbios 3, do 9 ao 10, se o pessoal da mídia puder botar no telão aqui. Provérbios 3, 9 e 10. Minha versão é NTLH. Alô, mídia, tá ouvindo? Não tem problema, se colocar não tem problema. Provérbios 3, do 9 ao 10. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui gosta de dinheiro? Quem aqui gostaria de ter milhões na conta? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês dividiriam com o irmão que está do lado? Que bom, gente. Que bom. O que eu tenho para dizer é que a gente tem que entregar a nossa vida para Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sou um homem improvável de estar aqui em cima, porque quando eu estava no mundo eu não queria saber de Jesus, eu não queria saber de nada, eu usava droga, eu fumava cigarro, ia para muita balada, para muita festa, e a partir do momento que eu conhecia Jesus, Ele me transformou de dentro para fora, que é o que tem que ser feito, de dentro para fora, que Ele transforma a vida de cada um. E que eu queria trazer uma palavra para os homens aqui. Não ajuntem riquezas aqui Mateus 6, 19 e 21. Não ajuntem riquezas aqui na terra, aonde as traças e a ferrugem destroem, e aonde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois aonde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Fazer uma pergunta específica para os homens aqui da casa. Aonde que está o coração de vocês? Está em Deus? Está no dinheiro? Está na família? O meu coração, antes, era um coração destruído, mas hoje o meu coração está na minha família. Porque se não for a minha família, a minha esposa principalmente, porque é ela que me sustenta. Eu te honro, meu amor. Eu te honro por tudo que você fez por mim. Obrigado por este presente que você me deu. Porque antes eu era um homem que eu achava que eu era bom, mas eu não era nada. Eu não era nada. A montanha transforma, gente. A montanha transforma, e eu sou testemunho vivo disso. Porque lá em cima as nossas dores ficam. E só quem é homem aqui, que for nessa montanha, vai saber do que eu estou falando. Aqui eu vou deixar um mistério para vocês. E só tem um adendo. O coração de vocês tem que estar em primeiro lugar em Deus, em segundo lugar na família. Porque a família é a base, a família é o suporte de todos vocês. Se você não tiver uma esposa que está do lado de vocês, orando, jejuando, buscando com vocês, vocês não são nada, homens. A base da família é a esposa. Amém, família? Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos por esse momento, Pai, momento da palavra, momento de oferta, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai querido, o Senhor venha estar abençoando as finanças daqueles que estão depositando na sua casa, Senhor. Mas que em nome de Jesus, Pai querido, possamos juntar as nossas riquezas, não aqui na terra, Senhor, mas juntar as nossas riquezas no céu, Senhor, que é lá de onde o Senhor está, Pai querido. Queremos te pedir, Pai querido, que
O Senhor abençoe esse resto de culto, que a palavra que seja ministrada aqui pelo preletor, que seja uma palavra abençoada, diretiva aos nossos corações, e que possamos aplicar essa palavra que vai ser dita hoje aqui no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, Senhor, sou muito grato pela Tua presença, muito grato por esta casa, por todas as pessoas que estão aqui, e que em nome de Jesus, Pai querido, todos tenham o coração focado em Ti, Senhor. Essa é a minha oração, Pai querido, por fé eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que tem a sua oferta ou o seu dízimo, pode sair do seu lugar, senão você vai receber ali, você vai ver que tem a chave Pix, o QR Code, e glória a Deus, homens. Eu sei que Deus tem um novo tempo para os homens dessa geração, amém? Vocês estão prontos? Ih, desse jeito. Cadê os homens do churrasco de ontem? Foi lindo o churrasco ontem. Eu quero parabenizar os homens. Uma salva de palmas para o pastor, para a equipe de 12, os homens. Foi lindo, gente. Jesus estava aqui, a comida estava muito boa e eles vão repetir. Mas agora eu falei que primeiro vai ter um churrasco para as mulheres. Gostaram, né? Então, mas daí vocês fazem churrasco para nós, homens? Faz, Mike? Então tá bom, porque nós não sabemos fazer churrasco. Fica logo de pé. Glória a Deus. Continue adorando ao Senhor, Ele está aqui. Cantarei a Ti, e o que posso Te dar por tudo que Tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em Ti, Teu amor é Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre.
em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Será que você pode declarar isso? Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Erga suas mãos a Jesus essa noite. Vamos lá, igreja, erga o mais alto que você puder suas mãos. Vamos glorificar esse amor. Vamos agradecer por esse amor. Em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Vamos lá, declare. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além, e o coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além, o coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia. Mais forte, mais intenso, mais bonito para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Boa noite. Boa noite.
Vocês estão bem? Glória a Deus. Dê um abraço em duas pessoas aí do seu lado. Diga para ela como é bom adorar Jesus com você. Diga para ela como é maravilhoso servir Jesus ao seu lado, meu irmão. Glória a Jesus, você pode sentar. Aleluia. Quantos estão felizes por terem seus nomes escritos no livro da vida? Quantos estão felizes por serem perdoados, sarados, justificados? Não tem motivo maior do que esse. Tudo que passamos nessa terra é tão insignificante diante dessa verdade. Nós somos eleitos por Deus, somos salvos. Que presente que Jesus nos deu, não é verdade? Vocês notaram alguma coisa diferente em mim hoje? Não, que eu emagreci, acho que a igreja sabe já, né? Vocês sabiam que eu era gordinho, né? Comecei cedo para depois não. Todo mundo olhou para mim, pastor, o que aconteceu? Eu falei, gente, só coloquei um paletó. A calça é preta, o tênis é branco, a camiseta continua sendo preta. Tu vê que um paletó faz toda a diferença, né? Obrigado pelo seu amém tão entusiasmado assim. Eu achei que vocês iam falar, meu pastor, como você está bonito, né? Como você está, né, elegante. Amém, obrigado, amor. Era tudo que eu precisava ouvir para entregar o meu melhor sermão essa noite, aleluia. Gente, eu estou muito feliz, eu gostaria dessa noite rapidamente compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. Ontem nós fomos muito abençoados aqui com uma palavra diretiva dos céus, nos falando de como servir a Deus. E de certa forma essa palavra tem muito a ver também, porque o tema a qual eu gostaria de tratar tem muito a ver com pureza. Diga comigo, pureza. E o Senhor falou muito comigo desde ontem para cá, eu preparando essa palavra, porque eu creio que é um tempo que o Senhor está levando a sua igreja a esse lugar de pureza. Ou melhor, estabelecendo ou fundamentando as nossas vidas nesse lugar de pureza. Muito obrigado. Talvez seria um lugar que nós nunca deveríamos ter saído, mas o Senhor está direcionando cada um de nós para esse tempo. E como não servir ao Senhor com pureza? Não é verdade? E quando eu falo de servir ao Senhor, eu não estou falando de ministérios em si. Porque quando você aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, automaticamente você se tornou um servo do Senhor. Aonde você anda, você representa o seu Senhor. Amém ou não? Na teoria deveria ser assim, na prática muito mais. Porque hoje nós temos um Senhor, um Mestre, um Salvador, a qual nós representamos na terra. Então, quando nós entendemos que esse é um lugar de habitação, a pureza é um lugar de habitação, onde nós nunca deveremos sair. Talvez essa noite o Senhor vai falar muito com você, porque esse é um lugar que Ele está trazendo de volta a sua igreja, o seu povo, a sua noiva. Aleluia. É um lugar que Ele está trazendo nós novamente a esse lugar. E eu gostaria de rapidamente então compartilhar algumas ideias sobre esse tema. Se você tiver sua Bíblia, quiser abrir comigo ou quiser acompanhar no telão, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra,
no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Versículo 13. Até a minha chegada, dediquem-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Versículo 15. Seja diligente nessas coisas. Dediquem-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Repito o versículo 15. Seja diligente nessas coisas. Quais coisas, pastor? O que o versículo 12 nos falou. Quais são as coisas? Seja fiel na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja diligente nessas coisas. Dediquem-se. Diga comigo, dediquem-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra maravilhosa do apóstolo Paulo? Aleluia! E ela é tão real para os nossos dias. Ela cai como uma luva para hoje, para essa noite. Porque nós estamos às vezes numa caminhada de nos dedicar, de ser diligentes na palavra. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia! Eu sei que você faz seu devocional todo dia, você tem fome da palavra. Aleluia, eu sei disso, glória a Deus. Estamos nesse processo, nesse crescimento, nesse progresso em amar a palavra e entender que se não for pela palavra, vai ser só na força do meu braço. Então pare de lutar com a força do seu braço e se mova pela palavra. A palavra de Deus tem força. A palavra de Deus tem respaldo para a nossa vida. Sim, nós estamos nessa constante dedicação, nessa diligência nos procedimentos, no nosso andar. Eu creio sim que você, onde você pisa, você é luz. Você é sal daquela terra. Eu creio que onde você chega no teu trabalho, na escola, onde você for, na sua casa também, principalmente, os seus filhos, a sua esposa olha para você e fala: meu Deus, esse é o homem da minha vida. Os seus filhos olham para você e falam: ai, como eu amo meu pai, porque o procedimento dele é algo exemplar, é algo assim que eu quero ser igual ao meu pai. Amém, gente? Aleluia. O teu procedimento, o nosso procedimento tem sido um meio a qual nós estamos focados para crescer, progredir. Eu creio nisso. Nós também estamos nesse tempo de viver um amor que transforma, um amor que faz toda a diferença. Por isso que nós, Eira, nós somos uma igreja que ama. E nós estamos progredindo nisso, eu creio. Em nome de Jesus. Estamos crescendo em amor. Por quê? Porque Deus é amor. Então, se eu aprendo sobre Deus, não tem como eu crescer no ódio, no rancor, nas coisas feias dessa terra. Se eu cresço em Deus, automaticamente eu cresço em amor. Eu estou progredindo em amor. E sim, nós estamos crescendo, estamos sendo diligentes na fé. Sim ou não? Esse lado falou mais forte que isso. Parabéns. Estamos crescendo em fé. Que entendemos que a fé é o único meio que agrada ao Senhor. A fé é aquilo que nos conecta, que nos dá autoridade a entrar no mundo sobrenatural. A fé não é o choro, não é o lamento, não é, sabe, aquela tristeza, não, é a nossa convicção de que somos dele, que somos a igreja do Senhor. Essa certeza que você é um homem salvo, uma mulher salva. Aquela certeza que a palavra que Jesus declarou que estaria com você todos os dias, você tem convicção disso. Então você dá um chute na solidão, porque você nunca está só. Você é movido, você está crescendo em fé, amém? Mas por toda a vida, entretanto, o texto não termina só na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Ele continua dizendo que nós precisamos ser diligentes e progredir em pureza. Em pureza.
E agora eu vou começar a pregar, amém? Agora só foi uma introdução até agora. Pureza, em primeiro lugar, se você estiver anotando, a pureza ela traz revelação. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão. Meu Deus, coloca esse texto aqui, está aqui. Bem-aventurados, felizes, alegres, saltitantes, os puros de coração, porque os seus olhos espirituais verão a Deus. A pureza é aquilo que ativa em mim algo chamado revelação. A pureza é aquilo que traz para mim essa ferramenta, ou esse desfrute chamado revelação, onde os meus olhos já não veem algo só natural, onde os meus olhos só não veem a possibilidade humana, mas a pureza liga uma chave dentro de mim, onde os meus olhos sobrenaturais são ativados para viver e para ver a Deus. João capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Você quer ver a Deus? Em primeiro lugar, olhe para o seu unigênito, Cristo Jesus. Fica muito mais fácil quando você olha para Jesus. Você fala: meu, como é mais simples, como eu consigo ser parecido com Ele? Parece que Deus está muito distante, Ele está lá no céu, está lá, é inacessível. Mas quando eu olho para o seu unigênito, os meus olhos começam a saber e entender que é possível através de Jesus nós sermos puros. A pureza através de Jesus é algo extraordinário. Quando já assistiram The Chosen? Gente, é maravilhoso, não é? Você assistir essa série, você vê que Jesus é tão homem como nós. Tinha sede, tinha fome, tinha cansaço, mas tinha palavra, tinha oração, tinha momentos onde ele entrava em guerra, mas ele saía triunfante. Aleluia! Passou pelo deserto. Jesus passou, o Deus encarnado passou pelo deserto. E sabe o que aconteceu lá no final? Diga comigo: ele venceu. E se Jesus venceu o deserto, eu também vencerei. Aleluia! Aleluia! Só um homem puro consegue olhar para Jesus e falar: é possível. É possível ser igual a Ele. É possível ver a Deus através do seu unigênito. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. E a pureza é aquela que vai abrindo cada vez mais os nossos olhos. Você sabe como você acorda de manhã, né? Acorda assim, por etapas. Eu não sei se você é assim. Eu não sou assim. Mas eu tenho 2 pessoas lá em casa que são assim. Acordam por etapas. Se elas acordam às 7:30 da manhã, elas vão acordar inteiramente meio-dia. Que é a pastora e a Alice. São assim. Já eu e o Levi, nós acordamos a milhão já. Só faz assim. Está vendo tudo. Já as nossas mulheres da nossa casa, é assim. Elas têm uma visão assim processual, devagar, quase parando. Por isso que Deus une os opostos, não é verdade? Porque se não está eu e o Levi lá, quando é meio-dia elas vão dormir. Os olhos se fecham de novo. A pureza é aquela que vai nos dando uma progressão de ver o sobrenatural. E Paulo nos ensina isso. 1 Coríntios 13, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente,
da mesma forma como sou plenamente conhecido. Note que a pureza é aquela que vai nos dando, dia após dia, a opção e a oportunidade de que os nossos olhos espirituais se abram de uma forma muito maior. Talvez você diga, pastor, mas os meus olhos espirituais são abertos quando eu oro, quando eu guerreio, quando eu subo no monte. Aleluia, sim. Tudo isso é muito válido, porém, a pureza é aquela que abre os nossos olhos. E à medida que você vai caminhando, andando em pureza, sendo puro de coração, seus olhos espirituais ainda estão sendo limpos, abertos, e você vai tendo uma visão de longo alcance. Aleluia. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Está falando lá do futuro, mas vale para os nossos dias. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos, cadê os servos do Senhor? E os seus servos o servirão. Versículo 4: eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Um puro de coração é aqueles que têm uma visão clara de que um dia, aquilo que ainda é obscuro hoje, os seus olhos o verão face a face. Você será conhecido assim como você o conhecerá, assim como você é conhecido. Todos esses versículos que eu li sobre ver, sobre ter uma visão, aqui a visão não tem a ver com a função dos olhos, mas tem a ver com a capacidade do teu espírito de ver a Deus em todo o tempo. Nós não somos mais, Paulo fala, aqueles que vivem por vista, mas nós somos aqueles que vivem pela fé. Eu creio que são dias de voltar a esse lugar de pureza, sabe para quê? Para ter uma visão ampliada de quem é Deus. Não é a tua falta de oração, não é a tua falta de palavra, não é a tua falta de posicionamento na fé, que às vezes não está deixando você avançar em ver a Deus. Sabe o que está faltando ainda? Está faltando uma injeção de pureza na nossa alma, para que os nossos olhos o contemplem ainda de uma forma maior. O Senhor quer nos batizar essa noite com pureza. O Senhor quer nos tocar novamente com aquele primeiro amor. Eu não sei se você lembra do teu primeiro amor. Eu não lembro, sabe por quê? Porque eu vivo ele até hoje. Eu não esqueci do meu primeiro amor. É uma luta, mas eu busco ele todos os dias. Porque a pureza me leva a esse lugar. E quando eu falo de pureza, eu não estou falando de auréola na cabeça, gente, por favor. Não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de uma convicção de que eu posso melhorar. Amém? Pureza tem tudo a ver em você olhar para você e falar: opa, essa área eu posso melhorar, essa brecha eu posso fechar. Eu achei tão lindo hoje lá, quando fomos receber o Vitor lá nos Legendários. Teve alguns testemunhos, mas um me marcou, e o que me marcou tem a ver com casamento. Então, me perdoe se você está só ajuntado aí. Mas o rapaz tão impactado, pegou o microfone e falou: quero pedir perdão para você, meu amor. 16 anos, acho que ele estava com a esposa, com filhos, e nunca tinha decidido chamar ela e pedir ela em casamento. Se ajoelhou lá na frente dela, tirou a aliança que estava ali só de uma maneira mentirosa, que não tinha casado ainda, tirou, falei: a partir de hoje eu sou teu noivo, colocou no dedo direito, e ela chorando, desesperada, né, porque mulher gosta de casamento, amém? O maior sonho de uma mulher é o casamento, não é? E do homem também, aleluia. Não? Por favor, homens, por isso você está aqui hoje, o Senhor vai tocar você com pureza. E você não vai conseguir ficar, não vai nem conseguir tocar na tua esposa mais a partir dessa noite, antes de alinhar isso. Enfim, ele se ajoelhou e falou: meu amor, esqueci o nome da mulher, mas enfim, você me aceita casar comigo? Ela achou. Ela falou: não, estou brincando.
Só faltava, né? Oh, claro, meu amor. E aí veio os filhos. E aí o mais engraçado foi que aí o coordenador pegou o microfone, tá, ok, foi bonito, foi maravilhoso, mas quero saber da data. Eu vi que ele ficou assim, não, segunda-feira, amanhã vamos no cartório. Tá, tudo bem, cartório é maravilhoso, é importante, né, diante da lei dos homens, e tá, e a cerimônia, quando? Ele deu uma gaguejada, eu vi que ali ele já não soube nem escolher data, né, 29/11, eu quase gritei para ele, não, faz início do mês, oi feliz, eu quase gritei, mas é que como eu não estava muito familiarizado ali, senão eu grito, falei, porque ele foi pego de surpresa, ele falou, não, vai ser dia 29, eu quase falei, não, 29, ninguém tem dinheiro para presente, ninguém tem dinheiro para gravata, ninguém tem dinheiro para nada, por favor, tem que ser início do mês, ó, fica a dica aí, quem vai casar, você que vai pedir hoje a sua esposa em casamento, você está ajuntado, fica a dica aí, início de mês, gente, no máximo até dia 10, do dia 5 ao dia 10 é perfeito, que daí já dá quinto dia, já dá dia 10 que o pessoal recebe, aleluia, tá bom? Receberam? Sim ou não? Então nós podemos melhorar em áreas que sabemos que estamos falhando, isso é pureza. Estou falando de você, não estou falando que vai nascer uma asinha aí, você vai ser um anjo a partir de hoje, bom que fosse, né? Para alguns só, porque alguns iam se orgulhar de voar daí, misericórdia. Não falando que você vai andar com agora tudo de branco, não. Andar em pureza é olhar para dentro do seu coração, ver mazelas, ver brechas, ver pecados e falar, ei, eu posso melhorar nessa área. Se você não consegue, você tem a ajuda do Espírito Santo. Se você não consegue ainda, você tem a ajuda do próprio Jesus que está contigo. E nós temos o seu sangue que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Então andar em pureza é você ter olhos abertos e saber que você pode ainda ser melhor. Você pode ser melhor. Abraão viveu isso. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Pega essa palavra ao teu coração. Depois que Ló se separou dele, o Senhor disse a Abraão, olha, desde o lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, pois darei a você e a sua descendência para sempre. Porém, houve uma ruptura depois que Ló. Existe Ló na nossa vida, que nós sabemos que está ali. Vocês lembram da palavra? Quando Deus chamou Abraão, Ele falou, Abraão, sai você, sua esposa, da tua terra. Para onde? Não sei, para a terra que eu vou te mostrar. Mas ele trouxe o sobrinho junto, trouxe Ló. Ló significa véu. Sabe por que nós não estamos tendo uma visão nítida, clara? Porque ainda existe Ló juntinho de nós. Nós insistimos em levar Ló conosco. Insistimos, e essa noite você vai dizer, ei, Ló, eu amo você, era parente, era sobrinho. Eu tenho uma sobrinha, eu dou minha vida por ela. Entenderam, jovens? Adolescentes? Eu dou a minha vida por ela. Ó. Entenderam agora? Eu estou sabendo já. Estou sabendo de me falar. E também estou aqui só. Meu Deus, teve um que perdeu até o Uber ontem. Ai, não posso falar essas coisas. Minha sobrinha. Mas se Deus falasse, ei, leva você e sua esposa. Mas eu amo tanto minha sobrinha, posso levar? Mas a palavra diretiva de Deus era só você e Sara. Ei, essa noite você vai identificar pelo Espírito Santo qual é o Ló que você precisa deixar.
Em nome de Jesus, tenha coragem. Por mais que você ame, por mais que você pense, meu Deus, está me fazendo bem, é a única maneira. Mas se o Senhor está falando, ei, deixe Ló. Deixe Ló, porque a partir do momento que você deixar Ló, os seus olhos vão se abrir. Você vai olhar para o norte, para o sul, para o leste e o oeste. Essa terra que você vê é sua. É sua. Então Abraão viveu essa revelação pela pureza que tinha. Maria viveu essa revelação pela pureza que tinha. Quando é visitada pelo anjo, ela fica assim admirada, porém automaticamente ela confiou naquela palavra. Ela confiou porque ela sabia que dela mesma, ela sendo pura, sendo virgem, não nasceria nada. Ei, deixa nascer aquilo que o Senhor está falando que vai nascer. Mas não pela tua força, não pela tua convicção, mas pela pureza que você já carrega. Essa noite os anjos do Senhor vão encontrar você e vão dizer, ei, você vai gerar algo que você nem imagina. Você vai gerar algo que ainda os teus olhos não viram, o que os teus ouvidos não ouviram, o que não desceu no teu coração, você vai gerar. É o que eu tenho para você. Aleluia. Talvez você diga, pastor, mas eu não sou digno disso. Eu não sou digno porque eu não sou puro. Essa pureza não tem a ver com o teu esforço. Essa pureza a qual nós precisamos voltar, precisamos desfrutar, não tem a ver com aquilo que eu sei ou o que eu posso fazer, mas tem muito a ver com o que Cristo fez. Paulo fala a Tito, capítulo 2, versículo 14, essa revelação, falando, ei, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Meu Deus, quando eu li esse texto hoje, eu falei, Jesus, é muito profundo, é muito poderoso. Ei, ele se entregou por nós para, sabe o quê? Eu não sei qual a versão que estava aqui, por favor, coloque aqui, Tito 2,14. Ele se entregou por nós para remir. Mas tem outras versões que falam que ele se entregou por nós para nos resgatar, para nos perdoar, para nos libertar, para nos salvar, para nos justificar. Para quê, pastor? Qual o propósito? Só nos levar para o céu? Não. O texto continua dizendo, nos remir de toda maldade e purificar. Aquele que purifica, aquele que nos reposiciona, ele está dentro de você. Ele está com você e em você. Nós não temos a capacidade. Pelo contrário, a nossa carne caída, o nosso velho Adão ainda está aí. Então nós não temos esse poder. Porém, quando eu me submeto à remissão, ao resgate, quando eu me submeto ao perdão, à libertação e à justificação que eu encontro em Cristo, Ele me faz puro. Ele me faz merecedor. Não por mim, mas por Ele. Pureza não tem a ver comigo, com o meu bem-estar, mas tem tudo a ver com o bem-estar espiritual que Jesus já remiu, já conquistou em nós. A remissão vem de Cristo. Você está em Cristo? 4 pessoas estão, glória a Deus. Aqui desse lado, você está em Cristo? Ei, então se você está em Cristo, é impossível alguém estar em Cristo e não viver uma vida de pureza, porque é Ele que nos purifica. Essa é uma noite não olhar para o nível de pureza que você carrega, mas olhar para o nível de relacionamento que você tem com Jesus. Meu, que frase boa essa. É uma noite não olhar para o seu nível de pureza, porque daqui a pouco você se decepciona. Quando eu olho para o meu nível de pureza, eu falo, meu Deus, como eu sou errado.
Aí se eu olho para o meu nível de pureza com aquilo que eu posso fazer, eu me decepciono, e aí sabe qual é a tendência? Me afundar cada vez mais, porque eu não consigo, e às vezes o argumento, eu não consigo, então eu vou me largar. Nós nunca vamos conseguir, mas quando eu tenho a convicção que Cristo em mim, Cristo habita em você, sim ou não? Então são dias de deixar com que Ele purifique você. É impossível Cristo estar em nós e nós não temos uma vida purificada, ou em constante purificação, ou em progressão em purificação. É possível quando Cristo redime essa terra. E essa pureza, ela vai começar, sabe aonde? Coloca a mão assim na sua cabeça. Tudo é aqui, tudo começa aqui, na nossa cabeça. O Senhor vai purificar, vai começar purificando a nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma coisa excelente e digno de louvor, pensem nestas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática. Meu Deus, ponham em prática e o Deus de paz estará com vocês. Ei, nós não precisamos de uma revelação nova, nós precisamos praticar aquilo que nós já sabemos. O caminho de voltar à pureza é a prática de obras que nós sabemos que deixamos de fazer. Isso tem muito a ver com o nosso servir. Eu sei que às vezes você está cansado de servir, no ministério, de andar até com Deus. Você está cansado porque você tem que dar bom testemunho, você tem que ter palavra, você fala, você tem que cumprir. Amém? Sim ou não? Mas às vezes nós cansamos, meu Deus, estou cansado de ser certinho. Não! É o mínimo que nós temos que ser. Se eu comprei, eu pago. Se eu devo, eu vou trabalhar em 3, 4 trabalhos vou pagar, porque eu dei minha palavra. Amém? Se eu mentir, eu peço perdão e não minto mais. Mas a carne é fraca. Se eu me prostituir, então a carne é fraca. Eu estou vendo pornografia. Mas é que, sabe, né? A testosterona está muito alta. Então baixa esse texto aí, aleluia. Tudo nós temos um argumento, uma desculpa. Porque é assim. Não é assim. Não é assim. Renove a sua mente. Coloque aí dentro aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, aquilo que é nobre. Nós temos esse poder. Romanos 12, 2, Paulo fala o quê? Renovai-vos pelo quê? Coloca aí para mim que eu esqueci o texto. Transformai-vos, Romanos 12, 2, está aí, Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas Jesus transforma. O pastor que transforma, Deus que transforma, o líder que transforma, o profeta que transforma. Quem transforma então? Fala, eu transformo. Porque eu sou imagem de Deus, eu tenho força para isso, eu tenho inteligência para isso. Aleluia! Transformem-se, você tem esse poder de transformação. Não, se é para aplaudir Jesus mais forte, tem que ser com alegria, com força. Então coloca aí nessa cachola. Uns tem um cacholão, né, igual eu, assim. Esse cabeção, coloca aí nesse cabeção aquilo que é nobre. Coloque aí nessa cabeça aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, aquilo que é amável. Você tem esse poder de decisão para colocar aqui aquilo que você deseja colher. Aquilo que você deseja colher amanhã, você tem o poder hoje de decidir o que vai ficar aqui. Não tem aquele ditado que o passarinho pode pousar na sua cabeça? Sim ou não?
Mas fazer ninho, você que deixa. Pousou um passarinho aqui, já dá um tapa aí, já vai embora. Entrou um pensamento impuro, já neutraliza em nome de Jesus. Como é que eu neutralizo? Usando palavra. Você não neutraliza um pensamento ruim, malicioso, mentiroso com outro pensamento. Você neutraliza com palavras. Ai, que vontade de pegar aquilo que não é meu. Você declara em nome de Jesus: isso não é meu, aquilo que é meu e acabou. Ai, que vontade de mentira. E você começa a pensar coisa verdadeira. Não, você fala coisa verdadeira. Ai, que vontade de assistir algo que não deve. Você não fica pensando, eu vou pensar em outras coisas. Não, você fala. Aquilo que você fala, a tua mente absorve e se torna real em você. Pureza começa na mente. Então blinde os seus ouvidos, blinde o que você vê, blinda as mesas que você senta, porque isso define aquilo que entra na sua mente. Nesses dias eu estou muito seletivo com muita gente. Eu converso com todo mundo, obviamente, mas estou muito seletivo em mesas que o Senhor tem falado: não senta. Mas é bem... O Senhor tem falado: não quero que você sente ali. É o orgulho da minha parte? Eu falei: não, só estou obedecendo. Se o Senhor não quer que eu sente nessa mesa, que para mim aparentemente é boa, é agradável, vou atrair coisa boa para mim. Se para mim o Senhor está dizendo não quero, o que eu vou fazer? Não sou bobo desobedecer, porque eu tenho esse domínio de ouvir aquilo que vai entrar na minha mente, de ver aquilo que vai entrar na minha mente, e principalmente de mesas que eu sento. De mesas que eu sento, onde muitas coisas podem entrar na minha mente. Você quer ter uma mente pura? Vigia. Fala, vigia. Vigia com quem você fala. Mas principalmente, vigia aquilo que você ouve. Aquilo que você ouve define a pureza da sua mente. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo. Só para você achar que está acabando, mas não acabou ainda. Sabe a característica de um homem ou uma mulher pura? As características de um homem ou uma mulher pura é aquela que crê de verdade. É aquela que confia de verdade. E aquela que pratica de verdade. Aquilo que você conhece de Cristo, são dias de você crer. Se Ele já liberou uma palavra para você, não é de uma revelação nova que você precisa. Não é de alguém falando: eis que te digo, faça isso. Não, você já sabe o que tem que fazer, agora faça. Agora pratique aquilo que você sabe que tem que praticar. Confie naquilo que Deus já falou. Deus, Ele proverá. Eu fico imaginando Abraão subindo com Isaac lá no monte. E Deus tinha pedido Isaac como oferta. Mas ele subiu na convicção de que eles voltariam os dois para adorar a Deus. Essa confiança que só um homem e uma mulher pura tem. Só um coração puro tem. Essa mesma confiança é aquela que a viúva de Serepta teve quando o Elias chega para ela e fala: ei, faz aí um pão primeiro para mim. Falou: mas eu vou só fazer esse pãozinho, vou comer, vou dar para o meu filho, vou morrer, e você pede para você. Mas ela tinha confiança de que a obediência ao profeta traria uma multiplicação, traria cura para a sua vida. Então que nós possamos nessa noite entender que um coração puro é aquele que crê, é aquele que confia, mas é aquele que pratica. Diga comigo: pratica. Mas pratica do jeito de Deus. Aleluia. Lembra que Noé é chamado por Deus para uma grande obra. O Senhor passa o mapa inteirinho para ele, metro por metro, altura por altura, tamanho, o tipo de madeira que usar, o betume que fala, né? Aquilo que gruda. Fala
tudo, as medidas. Noé faz, pratica tudo do jeito de Deus. Um homem e uma mulher pura se esforça para não mais fazer do seu jeito, mas para fazer do jeito de Deus. Coloca a mão no teu coração. O Senhor quer nos tocar com essa pureza essa noite. Ele quer nos tocar primeiro para se revelar, para que os nossos olhos se abram. E consequentemente nós vamos trazer isso para o nosso serviço, para aquilo que nós fazemos para Deus. Ei, os céus não estão mais aceitando serviços de alguém que não é puro. Você pode até fazer, mas isso não está chegando diante do trono de Deus como oferta agradável, como cheiro agradável. São dias de parar de funcionar para voltar a fluir. Ei, são dias de parar de funcionar para voltar à pureza de fluir em Deus. Então, se tem coisa que você tem que parar, pare, não tem problema. O reino não vai parar se você parar. Se o Senhor está falando para você parar, então pare. Ele não quer que a gente só funcione. Ah, mas eu funciono bem, eu faço acontecer, tudo bem, mas os céus não querem mais só um funcionamento bom. Os céus desejam pureza. Pureza do nosso coração. Porque quando há pureza, rios de água viva, rios limpos fluem do nosso interior. Rios fluem do nosso serviço. Rios fluem e matam a sede de quem está do nosso lado. Com seus olhos fechados, se você entende essa palavra e você diz: Senhor, eu preciso voltar à pureza,